Bolsonaro finalmente se encontrou com Javier Milei e foi algo assim constrangedor. Eu já estava falando para vocês que essa viagem tinha tudo para ser um enorme fiasco e tá sendo. Foi um encontro rápido, um papo entre amigos, segundo o próprio Bolsonaro, algo óbvio porque o que Bolsonaro vai poder discutir com Javier Milei? Não tem o que discutir. Bolsonaro não é alguém querido internacionalmente, não tem pautas internacionais, não tem relevância e não tem mais poder. Muito diferente do prestígio internacional que o Lula tem. Uma viagem que tem tudo para dar errado. Você via ali a cara das pessoas totalmente sem jeito naquela situação. Uma viagem muito mais para o Eduardo Bolsonaro do que para o próprio ex-presidente. Mas na sua opinião, o saldo dessa viagem do Bolsonaro vai ser mais um fiasco? Vai ser outra derrota? O Eduardo é o verdadeiro culpado? O que você achou desse encontro inicial entre o Bolsonaro e Milei? Se você acha que vai ser mais um fiasco essa viagem, deixa o like e se inscreva no canal. Logo depois que o Bolsonaro desembarcou na Argentina, eles desembarcaram, ontem à noite, depois eles foram dormir, fazer sabe-se lá o que, e houve um encontro do Bolsonaro com Javier Milei. Um encontro de aproximadamente 60 minutos, do Bolsonaro com a sua comitiva. Tava lá o Valdemar Costa Neto, o Girsim Sanfoneiro, o Zé Trovão, talvez não com a esposa ou com a noiva, tirem as mulheres de perto do Zé Trovão. Ainda bem que ali só tinha Bia Kicis, porque sabe-se lá o que pode acontecer com o Zé Trovão próximo ou perto de alguma mulher. E depois chegou o Javier Milei e Patrícia Burik também acabou aparecendo lá. O Bolsonaro disse ao Paulo Capelli que foi um papo entre amigos. Uma conversa ali que ele falou sobre as preocupações da Argentina. Não falou absolutamente nada. Foi um papo vazio. Óbvio. O que se pode esperar do Bolsonaro que não tem pautas ou bandeiras para levantar, não tem grandes discussões e não tem mais poder? E se você olhar as imagens que foram divulgadas, um negócio constrangedor. Visivelmente havia um desconforto do Bolsonaro, um desconforto do Milei. O único que estava empolgado era o Eduardo. No final houve uma foto conjunto, começaram a bater palmas, umas palmas assim desencontradas. Aí começaram a gritar Leão, que é o apelido do Milei. Depois gritaram mito. O Valdemar Costa Neto assim envergonhado, ele quieto, não querendo participar daquilo. Uma coisa assim que fiasco. Fiasco. O Bolsonaro foi para essa empreitada internacional, para a posse do Milei, para servir como uma espécie de termômetro político. Ele queria demonstrar para os seus aliados, para os seus apoiadores, que ele ainda possui certa relevância em termos de poder, porque não relevância internacional não tem nenhuma. Que ele ainda consegue mobilizar, que ele ainda está no jogo político. Mas aquele papo eles divulgaram. Um encontro assim, sem qualquer empolgação. Se essa era a demonstração de força que eles queriam falar, demonstrar para os apoiadores, foi um evento assim super broxado. Depois o Bolsonaro vai conversar com o Viktor Orbán, primeiro-ministro húngaro, vai ter um coquetel para os parlamentares brasileiros, ou seja, é uma coisa sem absolutamente sentido, sem nada. Sem nada. Que revela o quanto o Bolsonaro é irrelevante, contrastando com o Lula, o que deixa o Eduardo Bolsonaro fulo da vida. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele teve um tour internacional com o Lula. Foram lá para os Emirados Árabes, depois para a Alemanha, nessa última viagem recente. E de acordo com o Robson Bonin, da Veja, o Pacheco tem relatado para os senadores que ele ficou impressionado com o prestígio e com o respeito internacional que o Lula tem. Figurões da política internacional, como o Olaf Scholz, o primeiro-ministro chanceler, o primeiro-ministro alemão, também o Emmanuel Macron e vários outros líderes cumprimentando o Lula com modo efusivo e demonstrando respeito. Porque primeiro que o Lula é quase um octogenário, é uma liderança global, principalmente do sul global, e tem pautas de enfrentamento principalmente da desigualdade social. O Bolsonaro não tem nada. Esse tipo de prestígio internacional que o Eduardo Bolsonaro tanto quer que o pai tenha ou ele próprio tenha, não vão conseguir obter. Não vão. Essa viagem, eu já falei para vocês, é uma grande derrota para o Bolsonaro, antes mesmo dele ter embarcado no avião. Porque antes dele embarcar, ele teve que falar para o Alexandre de Moraes o motivo dele sair do país. Porque ele, Bolsonaro, pode ter prisão preventiva decretada porque ele está sendo investigado.
Não foi denunciado, mas está sendo investigado. Pode ter o passaporte restrito. Então ele precisou apresentar um pedido quase para o Alexandre de Moraes e falar o seguinte: por favor, deixe que eu viaje. Onde está a demonstração de força e de relevância política do Bolsonaro nisso? Não está. É uma simples exposição barata da insignificância e da broxidão do ex-presidente. Todo evento público que o Bolsonaro aparece, ou todas essas tentativas de demonstração de força do Bolsonaro, na verdade revelam o contrário, revelam que ele está ficando cada vez mais fraco. O Eduardo talvez não tenha percebido isso. Eles querem apostar na bagunça, sempre isso. Bolsonarista, o próprio Bolsonaro, eles não possuem bandeiras, eles não possuem pautas. A única coisa que eles possuem é o auê, é o circo, é a bagunça. Então tá bom, já que é assim, vão pra Argentina fazer bagunça? Vão. Precisam ficar tirando foto? Precisa para ficar agitando rede social, mas essas fotos, todas as demonstrações do Bolsonaro têm sido demonstrações de fraqueza. O melhor para o Bolsonaro nesse momento seria ficar mais no resguardo, aparecendo naqueles eventos mais controlados. Mas não, estão eles mesmos expondo a fraqueza do Bolsonaro. É como se eles tivessem levado um chifre. Quando você é traído, você não sai contando pra todo mundo. Você fica quieto, você chega pro seu amigo e fala assim: ô, e aí, ó. Pô, tomei um chifre, hein? Tomei uma galha e tal, não sei o que tem. Mas quietinho. Os caras estão postando na internet: sou chifrudo, sou corno. É uma grande burrice. É claro que o motivo do sucesso ou do fracasso dessa viagem vai ser a forma como o Milei vai recepcionar Bolsonaro. Tá previsto que ele tenha ali um tratamento de chefe de Estado na cerimônia de posse, mas e que daí? O encontro que eles tiveram, bilateral entre aspas, foi ridículo. Eles estão indo lá para querer tirar foto? A foto já é suficiente? Então tá bom, já tiraram a foto. Vão poder exibir nas redes sociais, coisa do tipo. Mas para isso, os caras estão usando o Bolsonaro para os seus próprios interesses. Ninguém se importa com o Bolsonaro. É bom ele começar a perceber isso, ou ele vai continuar sendo afundado. Porque quando alguém some em você, você afunda. E é isso que eles estão fazendo com o Bolsonaro. O Bolsonaro está afundando cada vez mais. E como eu falei para vocês, essa não foi uma viagem de Bolsonaro. Foi uma viagem do Eduardo. É o Eduardo que tem essas questões de grandeza internacional, que quer ter influência, quer influenciar fulano, ciclano, beltrano. O Bolsonaro não liga para isso. O Bolsonaro nunca ligou para isso, nunca teve pretensões internacionais. O Bolsonaro ele conversava com garçom e nem isso nos encontros do G20. Ele não tinha encontros bilaterais, ele não sabe o que falar. Quando ele começa a falar, ele fala de bobagem, de comunismo, de esquerda, aquelas idiotices dele que ele acha que ele tá balando, mas é a única coisa que ele pode falar. O que o Bolsonaro pode falar de política de fronteira, de combate ao narcotráfico? O que o Bolsonaro pode falar de políticas de enfrentamento à pobreza? O que o Bolsonaro pode falar de políticas de livre mercado? De abertura de fronteiras para a livre movimentação de câmbio? Não tem o que falar. Então é uma viagem do Eduardo. Só que a gente sabe que isso é um erro do Dudu, porque ele expõe o pai dele a uma situação de vexame e mais ainda uma situação que não engaja ninguém. Bolsonarista raiz não se importa com Milei. Bolsonarista raiz não se importa com política externa. O que o bolsonarista raiz quer mesmo é ter um alvo apontado por Bolsonaro que eles possam culpar pelas suas próprias mazelas, pelas suas próprias frustrações. Porque o que o bolsonarista não quer admitir é que ele de fato é um titica. Então ele precisa transferir para o outro essa situação. Ou colocar ou mostrar que o outro é tão titica quanto ele. Mas isso o Eduardo Bolsonaro não faz. Quem faz é o Carlos. Por isso que o Bolsonaro está indo ladeira abaixo.